Muito bom dia, senhoras e senhores. Já falamos direto aqui da Argentina, por enquanto de Buenos Aires. Estou gravando esse conteúdo aqui para vocês porque, enfim, hoje pela manhã não foi possível devido à loucura que foi. Essas viagens geralmente são malucas, né? Cada uma tem a sua aventura. E dessa vez a companhia aérea resolveu cancelar o voo na véspera. E aí a gente teve que se virar. O voo estava programado para sair do Rio de Janeiro hoje pela manhã, por volta de 7, pouco depois das 7 da manhã. Esse voo foi cancelado, a gente teve que antecipar para meia-noite. E aí saímos do Rio meia-noite, chegamos aqui em Buenos Aires por volta das 3h30 da manhã, uma cochilada no hotel, até chegar no hotel e voltar novamente para o aeroporto, para só então a gente conseguir embarcar para Mendoza, onde o Fluminense enfrenta amanhã o Independiente Rivadavia, jogando a vida na Copa Libertadores. Eu confesso para vocês que agora está começando a cair a ficha e bater aquela ansiedade, aquela preocupação, enfim, aquela adrenalina de um jogo que vai ser muito importante. E a gente está indo para lá para mais uma cobertura que, como sempre, a gente vai fazer o possível para entregar o nosso melhor, né, aqui no canal do Lessa, no Jornada, e esperando, confiando que de alguma forma o Fluminense, pela sua camisa, pelo peso da sua camisa, vai dar um jeito de ganhar esse jogo. Por mais que o momento não seja muito favorável, e a gente vai debater isso também. O Fluminense, inclusive, já está em Mendoza desde ontem. O Fluminense treinou pela manhã lá no CT do Internacional e logo em seguida já veio para a Argentina, chegou em Mendoza e hoje faz um treinamento, a última atividade antes do confronto, que é quando o técnico Luiz Ubaldi vai definir o time titular. E a partir de agora a gente vai falar sobre isso. E você pode deixar aqui o seu like, se inscrever no canal, aquela coisa que você sabe de sempre, mas que não custa lembrar, ajuda muito a gente, apoia demais nessa batalha de estar aqui todo dia, informando, deixando você, torcedor tricolor, muito bem informado, como sempre, tá? Então chega junto aí e vamos que vamos. Peço desculpas se entrar os avisos sonoros aqui do aeroporto, tem muito o que fazer, porque o aeroporto não é muito grande, né? Então não tem um espaço reservado para a gente poder gravar. Mas vamos lá. Vou começar falando sobre o time, porque temos algumas dúvidas, né? E a principal delas é se Lúcio Acosta vai começar o jogo como titular. O que eu ouvi é que provavelmente não, a chance é bem pequena. Claro, o treino de ontem mostrou alguma coisa, o de hoje talvez defina ali quantos minutos ele vai ter em campo. Mas o curioso é que dias antes na semana passada, dias antes do jogo contra o Internacional, quando eu fui perguntar sobre o Lúcio, me disseram, olha, eu acho que ele não vai viajar não, porque ele vai precisar de pelo menos aí mais uma semana, 10 dias para voltar. E o Lúcio viajou. Isso pegou até muita gente de surpresa. E qual a leitura que eu faço a partir disso? É que estão trazendo o Lúcio para a Argentina, naquela expectativa de, vamos lá, vamos torcer para se recuperar bem, treinar bem, não sentir nada e ele jogar alguns minutos. Isso é o que eu acho, tá? Porque realmente o prazo estava bem no limite ali, para ele voltar e aí começar a transição. Né? Então ele já estava no processo de transição um pouco antecipado em relação à previsão inicial de 3 a 4 semanas, e já voltou, enfim, já está viajando e pode ser relacionado. Mais um motivo para ele entrar no segundo tempo. Vai ser um jogo muito pegado, vai ser um jogo brigado. E entrando no segundo tempo, o Lúcio, agora com uma falta de ritmo, isso pode facilitar um pouco a vida dele nesse sentido, porque não vai pegar o outro time inteiraço, já pega um pouco mais desgastado. Então a estratégia do Zubeldia pode passar por isso também. Não tendo Lúcio, é claro que é um problema, que a gente já está convivendo com esse problema, mas vamos lá. Qual é a solução para esse jogo? Bernal está suspenso. Mas convenhamos também, o Bernal vem de 2 partidas trágicas, horríveis. Eu acredito que o Zubeldia não vai repetir os 3 zagueiros. Apesar de que o Rivadavia é um time perigoso na bola aérea, a gente sabe. Mas eu acredito que ele vai com 3 volantes. E talvez, a partir disso, a gente poderia ter uma surpresa com o Soteldo começando o jogo. Ele que vem sendo dos pontas, tirando o Savarino, evidentemente, que acaba virando no meio, que está jogando melhor, está numa fase melhor. Eu tendo a achar isso complicado, porque para fazer isso ele teria que tirar o Canóbio, e nesse jogo eu acho difícil ele tirar o Canóbio. Acho improvável, mas vamos lá.
que eu imagino aqui, uma linha defensiva. O James também, barrar o James, acho que não vai acontecer. Até porque o Ignacio também fez um jogo muito ruim na altitude. Então a linha defensiva, eu imagino que ele vai escalar a Guga, vai escalar o James, Freitas. E cara, o Arana jogou contra o Inter. Eu não descarto ele jogar com o René de novo aqui não. Acho bem possível ele jogar com o René aqui. E aí no meio, o Nonato voltou. E o Nonato ter entrado contra o Inter, para mim também, não, claro que tinha uma necessidade, mas foi muito também para já soltar um pouco, dar uns minutos para ele jogar esse jogo. Não sei se já seria muito arriscado começar como titular, um jogador que está convivendo com lesões frequentes esse ano. Mas eu imaginaria um meio de campo com Hércules, Nonato e Alisson. O Nonato não é esse primeiro volante, o Alisson não é esse primeiro volante, nem o Hércules. O Hércules chegou a jogar assim com o Renato. Só que aí você perde um jogador que, em tese, ele tem mais a oferecer no ataque do que os outros. Então, a outra opção, vocês sabem qual é? Seria o Otávio. De primeiro volante, não tem Martinelli, não tem Bernal. Poderia ser Otávio, se o Nonato não tiver condições de jogar, Otávio com Alisson e Hércules. Perde demais o time, né? Sem Martinelli, sem Lúcio, é desesperador, mas o que nos resta é torcer muito para que o Lúcio tenha condições de entrar, pelo menos jogar meia hora no segundo tempo, em boas condições, já poderia ajudar bastante. E claro, que o jogo esteja ainda ali à disposição e não decidido. No ataque, é Savarino e o resto, né, como um armador também, aquele meio atacante. Acho que ele vai manter o Caxias para esse jogo, acredito. E aí, Canóbio ou Soteldo, não sei se ele tem essa dúvida, tá? Eu acho que um esquema com 3 volantes poderia tornar viável a entrada do Soteldo, que para esse jogo seria muito mais necessário, em tese, do que o Canóbio, que é um cara mais agudo, é um cara que joga mais bola na área, que tenta jogar no individual. É muito mais isso do que o Canóbio, que é um jogador muito mais tático. Só que você tem Soteldo e Savarino. Pensando em recomposição é preocupante. Esse esquema com 3 volantes poderia dar um pouco mais de equilíbrio. E aí o Savarino, com esses 3 jogadores no meio, o Savarino vai ser o cara que vai pensar o jogo, não tem jeito. Vai depender muito, agora a bola tem que chegar para ele. A bola precisa chegar até ele para ele ter condição de resolver alguma coisa. Não vai ser fácil, vai ser difícil. A gente vai acompanhar, vou chegar em Mendoza e buscar mais informações em relação ao provável time titular, o que o Zubeldia está pensando. Até mais tarde a gente deve ter alguma sinalização nesse sentido e a gente vai trazer tudo aqui para vocês, tá? Vamos ver o que ele vai definir, tomara que ele tome a decisão certa acima de qualquer coisa. E eu vou trazer aqui uma fala da Leila Pereira que eu não tinha tido ainda a chance de repercutir e que me pegou até um tanto quanto de surpresa, porque a Leila, o Mário se diz muito amigo da Leila, né? A diretoria do Fluminense se diz muito próxima da do Palmeiras. E a Leila Pereira, para cutucar o Flamengo, falou isso daí. Conflito de interesse, nós poderíamos pensar, será? O Flamengo é sócio do Fluminense na administração do Maracanã. Eles têm negócios juntos, Flamengo e Fluminense. Jogam o mesmo campeonato. Pode 2 clubes, não é, serem sócios, não é, no Maracanã, jogando o mesmo campeonato. E agora, recentemente, conseguiram alterar o jogo do Flamengo, não é? Contra o Fluminense. Isso não é um conflito? Será? Mas isso é um conflito, gente, sabe? Então, o que tem a ver, entendeu? O meu banco emprestar um dinheiro pro Vasco, por causa disso eu estou comprando o Vasco. Eu não estou comprando o Vasco. O que eu acho muito estranho, muito esquisito, são 2 clubes que são sócios na administração de um estádio, não é? Jogando o mesmo campeonato e estranhamente, os 2 assinam cartinha solicitando o CBF para alterar data de jogos. Eu acho isso muito estranho. Então, antes dele falar do Palmeiras, da presidente do Palmeiras, ele deveria olhar um pouquinho mais para o clube dele. Claro, assim, é a Leila se defendendo
da acusação de ter um conflito de interesse pelo fato do filho do Lamáquia está negociando a compra da SAF do Vasco, e aí ela coloca o Fluminense nesse meio, falando, tem conflito de interesse ele também, os dois administram muito juntos o Maracanã, inclusive o adiamento do Flamengo, do Fla-Flu fala muito sobre isso. Um certo ponto, é um pouco escroto ela querer jogar o Fluminense ali no meio, dando a entender que tem esse conflito de interesse, mas por outro lado, a gente sabe, e por muitas vezes a gente debateu isso aqui, se o fato do Fluminense se ajoelhar para o Flamengo em algumas oportunidades não tem a ver com essa questão do Maracanã. Muito está devendo o Maracanã, ou está devendo favor ao Flamengo, ou é porque depende do Flamengo por causa do Maracanã. Enfim, dá razão para os rivais falarem isso. A decisão do Fluminense, sendo verdade ou não, a decisão do Fluminense, que a diretoria tomou naquele momento, aquela coisa absurda, ela valida isso, ela dá margem para isso, entendeu? Então a Leila faz essa ilação, mesmo sem ter prova nenhuma. Por isso eu estou falando que é um tanto quanto escroto, mas dão motivo para isso, né? E aí fica difícil argumentar. Por mais que possa não ser verdade, não entende? Fica muito difícil argumentar. Então ela gravou esse podcast aí no próprio canal do Palmeiras. Acho até um negócio meio, sei lá. Mas a briga entre eles, eu particularmente acho ótimo, porque a Leila é a única que tem culhão, é a única que tem força para pegar e bater de frente com eles, coisa que os outros clubes não fazem, raramente fazem. Então, por esse lado, é até bom. Mas, nesse caso específico, acabou sobrando pro Fluminense. E aí aquele negócio, né? Falaram que não vamos, aqui a gente preza pelo futebol, a prioridade é o futebol, não tem show, quer show, vai... E aí o Maracanã vai voltar a receber show. Então, assim, os argumentos vão ficando frágeis, né? Complicado, senhoras e senhores, mas vamos lá, vamos que vamos para cima. A gente volta com mais informações, se Deus quiser, na próxima vez, já direto de Mendoza, tudo sobre Rivadavia e Fluminense, Independente de Rivadavia e Fluminense. Você acompanha no canal do Lessa e no Jornada. Um abraço, tamo junto. Não esquece de deixar o like e seu comentário aqui.